Boa noite, doutores, doutoras. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. Espero que estejam muito bem. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Boa noite, professor. Estamos sim. Maravilha, então. Pessoal, Flávio, muito obrigado. O pessoal manifestando no chat também, muito obrigado. Pessoal, nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos dividir a nossa aula em dois momentos. Tá? O primeiro momento, nós vamos continuar com o nosso conteúdo, né, Introdução ao Direito Processual Penal, e num segundo momento vocês vão acessar lá o fórum que eu abri no Moodle, tá? E aí vocês então vão poder responder a algumas questões lá, até para que vocês possam ver como essa matéria será cobrada de vocês posteriormente, tá? Então fiquem atentos, assim que eu terminar o nosso conteúdo, assim que nós adiantarmos, melhor dizendo, o nosso conteúdo com relação à introdução, nós vamos lá para o fórum e aí vocês já vão respondendo lá. São 3 questões bastante simplesinhas, tá bom? Mas só para vocês irem já se organizando aí mentalmente quanto à resolução de questões. Né? São 3 questões dissertativas. Futuramente nós podemos fazer uma outra atividade de fixação de conteúdo também com questões testes, tá bom? Então hoje, questões aí dissertativas para vocês responderem depois que nós terminarmos aqui a nossa análise. A tela já está compartilhada, vamos iniciar a nossa aula então. Começamos na aula de hoje falando sobre os princípios fundamentais do direito processual penal. É importante lembrar que quando nós falamos em princípios fundamentais, é tudo aquilo que é inerente à essência do próprio processo penal, ou seja, aquilo que garante ao indivíduo, né, um julgamento equilibrado, um julgamento justo e um julgamento que de fato busque ali a verdade real dos fatos. Né? Por isso que nós temos aí como princípios fundamentais os mandamentos nucleares, as regras fundantes e as proposições constitutivas. Então, são extremamente importantes esses princípios para que nós possamos aí, então, manter, né, garantir ao indivíduo, nos termos da própria Constituição Federal, os direitos à dignidade da pessoa humana. Então, são muitos aspectos que estão relacionados quando nós tratamos aí deste tema, até porque o Brasil ele é signatário de tratados internacionais, como, por exemplo, aí, a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, a CADH. Então, é importante que o Brasil cumpra aquilo que ele, né, promete, aquilo que ele ostenta num patamar internacional. A partir do momento, então, que nós tratamos desses princípios fundamentais, são aqueles que, como eu disse, né, garantem ao indivíduo a dignidade da pessoa humana, bem como ao devido processo legal. Lembrando que o processo ele é uma regra. Né? O processo ele não pode ter particularidades em razão de A ou em razão de B. O processo não olha a quem está sendo processado. Essa não é a finalidade do processo. O processo é que ele seja imparcial, é que o julgador possa analisar as provas, garantida ali a sua imparcialidade, né? Que a defesa tenha a mesma condição de exercício que a acusação. Então, todos esses aspectos, todas essas características estão diretamente ligadas entre a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal. Quando nós tratamos aqui em princípios fundamentais, é porque sem eles o processo perderia ali a sua concepção, né, e perderia também a sua capacidade de alcance da verdade real dos fatos, mas também da justiça. Quando nós pensamos, então, nesses princípios, logicamente que nós temos que nos basear por aquilo que a própria Constituição Federal traz, que é o princípio da presunção de inocência. Vejo aí muitos colegas dizendo de que hoje a presunção de inocência ela é relativizada, e de fato, né, alguns mais agressivos, alguns mais progressistas vão dizer que nem existe mais um princípio da presunção de inocência, mas o princípio da presunção da culpabilidade. Mas esse seria um exagero, né? Atualmente nós temos ainda o princípio da presunção de inocência, ele tentou ser relativizado e existem muitos projetos legislativos de relativização
deste princípio, mas ainda é um princípio extremamente vigente. Ele se torna cada vez mais vigente a partir do momento que houve ali a manutenção de que o indivíduo só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado e não sim a confirmação da decisão condenatória em segunda instância, conforme já decidido ali pelo STF. Então é extremamente importante aí que nós tenhamos essa concepção. Ele se encontra num processo de relativização, né, mas ainda é um processo extremamente importante, porque ele diz lá no inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E é fundamental que vocês compreendam o que é culpa, né? Quando vocês estudaram direito penal, vocês com certeza viram os elementos da pena, né? Que é o fato típico, antijurídico e culpável. Culpável nada mais é do que a possibilidade jurídica de aplicação da pena ao indivíduo condenado. Então percebam que culpa é a possibilidade jurídica de aplicação da pena ao indivíduo condenado. Então, esse é um aspecto da qual nós não podemos aqui deixar de observar. Então, aqui vai dizer, ninguém será considerado culpado, quer dizer que ninguém sofrerá nenhuma forma punitiva antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aquilo que vem reforçar o que nós estamos dizendo consta lá da própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, que nós já vimos lá no seu artigo 8º, que vem dizer que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. E, logicamente, que essa comprovação legal só acontece quando não existem mais possibilidades jurídicas recursais. Então, a presunção de inocência, como eu já disse, é um princípio processual penal, mas de natureza constitucional, ela vem prevista dentre o artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais do indivíduo. Ela é um princípio, né, essa presunção de inocência, como eu já disse, não é mais absoluta como já foi no passado. Ela vem sendo relativizada com o tempo. Inúmeros julgamentos vêm tirando aí essa concepção, né, absolutista de uma presunção de inocência, mas ainda é um princípio extremamente importante. Logicamente que quando a Constituição fala não se considera culpado, né, e que existe ali essa presunção de inocência, nós temos duas nomenclaturas extremamente importantes e que fazem com que esse princípio, na verdade, reste como um princípio ou um estado de inocência, uma condição em que o sujeito se encontra, estado de inocência, né? E essa questão terminológica, ela é extremamente importante. Por quê? Porque nós tivemos lá, então, por exemplo, o habeas corpus 126.292, julgado pelo STF em 2016, no qual se concluiu pela possibilidade de cumprimento de pena com esgotamento da segunda instância. Mas nós sabemos que isso acabou sendo revogado, acabou-se tendo, então, uma interpretação diferente daquilo que excepcionalmente existia. Por quê? Porque o artigo 283 diz que ninguém poderá ser preso senão em prisão em flagrante, por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária e em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Então, isso é extremamente importante, ou seja, a visão do STF que possibilitou algumas execuções de pena antes do trânsito em julgado, né, na verdade, ainda era considerado como uma prisão provisória, né, e não como uma concepção de execução de pena. Só que nós tivemos lá a Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, que trouxe algumas exceções à regra geral. Quais são as exceções? Como, por exemplo, a condenação à pena privativa de liberdade igual ou superior a 15 anos, decorrente do julgamento pelo tribunal do júri. Está lá, ali as alterações, no artigo 492, inciso 1º, letra e parágrafo 4º, que vem dizer o seguinte: no caso de condenação, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, sem presentes os requisitos
da prisão preventiva, ou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, e, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Ou seja, a pessoa foi condenada ali na sentença, né, no caso do procedimento especial do Tribunal do Júri, a uma pena igual ou superior a 15 anos. Se isso não vier a acontecer, não se aplicaria essa execução provisória da pena, né? E nós temos outras situações. Particularmente, penso eu, né, que estamos diante aí, o pacote anticrime, ele pode ser considerado, penso eu, que ele é inconstitucional, tá? Por quê? Porque uma lei ordinária não pode revogar e não tem condição, né, de modificar a interpretação da Constituição Federal. O Renato Brasileiro traz aí na sua lição doutrinária que pode ser definido como um direito de não ser declarado culpado, senão após o término do devido processo legal, durante o qual o acusado tenha se utilizado de todos os meios de prova pertinentes para a sua defesa, ou seja, a ampla defesa, e para destruição da credibilidade das provas apresentadas pela acusação, ou seja, o contraditório. Então, ainda penso que estamos diante de uma norma plenamente discutível. Bom, quando nós pensamos dessa forma, né, logicamente que nós temos que compreender que o próprio pacote anticrime ele está sendo questionado, né, e existe ali, sobre alguns aspectos, alguma suspensabilidade dos seus efeitos, né? Nós temos que compreender ainda que o princípio dado aí pela Constituição brasileira é maior do que qualquer norma ordinária. E ele vem de encontro aos tratados internacionais. Então, a nossa Constituição Federal fala em que não se considera culpado até o trânsito em julgado, e nada pode vir e modificar essa questão, né? Refere-se à comprovação legal da culpa, sem exigir decisão definitiva ou esgotamento recursal. Numa interpretação literal, como colocado na Constituição, tal axioma seria uma envergadura, a amplitude de singulares no mundo. O que nós podemos concluir com isso, então? Primeiro, que a restrição da liberdade do acusado antes da sentença definitiva só deve ser admitida a título de medida cautelar, não por necessidade, segundo estabelecido na Lei Processual Penal. Então, está lá, medida cautelar 312, 311 do Código de Processo Penal. O réu não tem o dever de provar sua inocência, cabe ao acusador provar a culpa. Por quê? Porque existe essa inversão do ônus da prova no processo penal. Para condenar o acusado, o juiz deve ter convicção, sem fundada dúvida, de que ele é responsável pelo delito, bastando para a absolvição a dúvida a respeito da sua culpa. Ou seja, se houver a dúvida, aplica-se o princípio do indúbio pro réu. Então, sempre que nós possamos compreender este fato, é extremamente importante, ou seja, né, de que nós tenhamos aí essa compreensão e essa concepção de que é necessário, é extremamente importante que nós possamos aí observar essa questão, né, que nós possamos verificar questões nesse sentido, né, ou seja, que nós não deixemos de lado aí essa presunção, mesmo que relativa, da inocência do indivíduo, né, em razão, por exemplo, das regras probatórias ou regras de tratamento do indivíduo em juízo. Quando nós tratamos de regra probatória, né, é aquilo que eu disse, ou seja, se a prova não existe ou se ela é dúbia, aplica-se o princípio do indúbio pro réu. Ou seja, nós temos aqui uma fórmula inversa. O acusado incumbe demonstrar sua inocência fazendo prova negativa das faltas que lhe são imputadas. Isso não existe, na verdade é o contrário, né? Se nós não observarmos, se a pessoa for obrigada a provar sua inocência, nós podemos estar diante de acusações levianas. E como regra de tratamento, nós temos aí então o fato de que, independentemente da inicial convicção de que a prisão, as circunstâncias, as condições pessoais do réu, indiciado ou suspeito,
possam trazer sobre ele uma autoria da culpa, necessariamente ele deve ter sido tratado como um inocente, mesmo que esses requisitos estejam presentes. O Estado não pode portar em relação aos acusados em geral, antes do trânsito em julgado, como se eles fossem culpados. Nesse sentido, por exemplo, não se admite que o juiz aplique uma medida cautelar, prisão ou qualquer outra, com a intenção expressa ou velada de antecipadamente aplicar uma condenação definitiva. Penalizar o acusado, por mais grave que seja o crime, até porque nós temos que ter em mente aqui o fato de que o Estado brasileiro ainda, quanto às sentenças penais condenatórias, ainda comete muitos erros e muitos inocentes são condenados, né, com provas relativizadas, onde o livre convencimento do magistrado nem sempre está totalmente amparado aí nas provas dos autos. Então, é extremamente importante. E olhem aí, verifiquem o que diz a súmula, né, 444 do STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ou seja, então, quando ali da realização do sistema trifásico da dosimetria da pena, conforme vocês já estudaram também em direito penal, né, aquilo que não tem trânsito em julgado, que está em andamento, que não tem uma decisão definitiva, não pode afetar, não pode tirar do indivíduo a sua presunção de inocência. Então, todos esses aspectos são incompatíveis com o estado de inocência. Ele não vai perder o estado de inocência por acusações. Por isso que também nós defendemos o fato de que ele não deve ter a sua pena executada provisoriamente ou preventivamente, salvo as hipóteses extremamente necessárias ali, lembrando que a prisão é uma exceção e a liberdade é uma regra. Bom, falamos do princípio já relativizado da presunção de inocência, falaremos agora do princípio do contraditório, do direito que o indivíduo tem de se contrapor, de contradizer as acusações e as provas que são produzidas contra ele. Da mesma forma, este princípio também se encontra ali alicerçado pela Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Isso vem também ali descrito na própria Convenção Americana de Direitos Humanos. Toda pessoa tem o direito de ser ouvida, com as devidas garantias de, dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independentemente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação formal formulada contra ela, acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então percebam que o contraditório, ele se contrapõe, por exemplo, a um sistema inquisitório, né? O que é um sistema inquisitório? Inquisitório é quando a pessoa ela é acusada, ela é defendida e ela é julgada pela mesma pessoa, como nós tivemos no passado, no período das inquisições, né? E logicamente o Brasil não adota o sistema inquisitório. Então, esse é um fato extremamente importante quando nós temos que observar o princípio do contraditório, a garantia legal, a garantia constitucional que a pessoa tem de se defender, né? Esse princípio ele tem dois elementos básicos, né? O direito da pessoa de ter ciência, então ela será citada da ação penal para saber quais são os termos da acusação e aí a ela ter o direito e dada a possibilidade de uma reação. A reação dela é a apresentação de sua defesa com todas as provas admitidas em direito. E em razão disso, nós estamos diante de um binômio: informação-participação. Ele tem conhecimento do processo e participa, começa a participar, então, ativamente do processo, para isso, né, logicamente, ali, trazendo todas as características inerentes à sua defesa. Então, esse é um aspecto extremamente importante, ou seja, é o fato, né, que traz a nós aí a possibilidade jurídica de contrapor
né, essa contradição a uma acusação, nada mais é do que a garantia ao princípio do contraditório, como nós já vimos, né, trazido ali pela própria Constituição Federal. Então, é extremamente importante esta análise. O Aury Lopes Júnior, na sua doutrina, ele vem dizer que a efetividade do contraditório no Estado Democrático de Direito está amparada no direito de informação e participação dos indivíduos na administração da justiça, até porque um dos princípios que nós veremos mais adiante é o princípio da publicidade dos atos no processo penal. E a participação no processo se realiza por meio de uma reação, ou seja, de uma defesa, que está lá descrita no artigo 396 e 396, letra A. Leiam aí os artigos 396 e 396A do Código de Processo Penal, que é quando o indivíduo já citado é chamado ao processo para apresentar a sua defesa. Então, este é o princípio aqui, né, que nós estamos estudando, que é o princípio do contraditório. Um outro aspecto importante, trazido aqui pelo Norberto Avena, é que, sobre essa concepção, abrange todo o polo acusatório quanto defensivo, não fazendo distinção. O contraditório é para ambos os lados, percebam isso, né? Quando nós lemos lá o artigo 479 do Código de Processo Penal, ambos, acusação e defesa, estão ali intimamente ligadas e exercendo os princípios notáveis do processo penal, que é o contraditório e a ampla defesa. Então, são dois princípios que caminham juntos. Sempre que vocês ouvirem falar em contraditório, com certeza também estará ali a ampla defesa, porque o contraditório só pode ser exercido por meio de uma reação, e esta reação defensiva é a defesa no processo penal. Então, é extremamente importante que nós tenhamos aí essa visão, tenhamos essa observação sobre os critérios. E aí, não é por acaso que na sequência vem, então, o princípio da ampla defesa, também alicerçado, garantido pela Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 55. Nós acabamos de lê-lo, na verdade, né? Quando ele fala lá, né, que os litigantes do processo judicial administrativo, os acusados em geral, são assegurados, como nós já vimos, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, ampla defesa, né, na verdade, nós temos aí o direito de se defender de várias formas diferentes. Seja o direito do acusado em ser ouvido, seja o direito deste acusado, né, em defender-se pessoalmente no seu interrogatório, em juntar documentos, provas periciais, provas testemunhais, e isso é aquilo que garante, que proporciona a defesa dele perante o Estado democrático de direito. Então, sobre esses aspectos, é onde ali, então, o Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, a Convenção, né, Americana de Direitos Humanos, traz todas essas prerrogativas que o indivíduo tem como garantia de sua defesa, né? Observem bem. Durante todo o processo, toda pessoa tem o direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. Lembrem-se disso, são garantias mínimas. O direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente e em particular com o seu defensor. Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, caso ele não tenha, logicamente, condição de pagar. Direito de defesa de inquirir as testemunhas, tanto as testemunhas de acusação quanto as testemunhas de defesa. Então, ele tem como ali questionar, buscar a verdade, esclarecer os fatos. Então, dentro dessa concepção da moderna ampla defesa, né, nós temos três realidades. O direito de informação é extremamente importante, a bilateralidade da audiência, ou seja, a contrariedade, as partes podem manifestar, tanto a acusação e a defesa, em pés de igualdade, em paridade de armas, e o direito à prova, o direito de produzir em processo todas as provas admissíveis, todas as provas legais. Até porque, como regra geral do processo penal, né, nós vamos observar essa regra geral lá no artigo 400, significa que o réu, durante a instrução processual, durante a produção das provas, ele tem o direito a tomar conhecimento de tudo. E o último ato do processo, antes, né,
de caminharmos por uma decisão ou da manifestação final das partes é o interrogatório. Então, o interrogatório é o último ato da instrução processual, é o ato onde o réu será ouvido. Aí você vai perguntar, André, essa é uma regra? Essa é a regra. E como toda regra, existem as exceções. André, então me diga uma exceção. A exceção, por exemplo, é a lei de drogas. Né? A lei de drogas, ela traz o contrário. O interrogatório é o primeiro ato da instrução processual. A regra geral do processo comum, e tanto é que ela é um procedimento especial, tá? Mas a regra geral para o procedimento comum é que o réu seja ouvido por último, que ele tome conhecimento de todas as provas que existam contra ele, que ele possa produzir todas as suas provas e, ao final, ele seja, então, interrogado. Pessoal, o processo, né, é algo maravilhoso, é algo extremamente importante, cativante. Né? Olha aí o que diz o artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a realizada no prazo de 60 dias, pessoal, isso é um prazo impróprio, nem sempre esse prazo é cumprido. Proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido é a vítima, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem. Também fiquem atentos. Primeiro produz todas as provas da acusação para depois produzir todas as provas da defesa. E ao final, interroga-se o réu, tá? O acusado. Então, este é um ato que garante ao acusado uma defesa plena, a ampla defesa. Eu só posso me defender amplamente quando eu conheço todos os termos da acusação. Então, fiquem sempre atentos a isso. E essa ordem de produção de provas não pode ser alterada, não pode ser aqui modificada. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sem dúvida, professor. Maravilha, Gustavo. Mais alguém? Isso é muito bom. Vamos lá, então. Vamos dar sequência para daqui a pouquinho vocês terem o tempo aí de responderem lá as questões do nosso fórum. Defesa técnica. Olha só que interessante. O réu ele tem direito a duas defesas. Ele tem direito à defesa técnica e tem direito à autodefesa. Importante dizer que defesa técnica somente é feita por advogado. Advogado somente é aquele indivíduo, aquela pessoa que terminou o curso de direito e foi aprovado no exame da ordem. Tá? Logicamente, ele está inscrito e regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é imprescindível a defesa técnica. E aí vocês podem se perguntar, bom, então quer dizer que no Brasil não é como nos Estados Unidos, que a pessoa, mesmo não sendo advogada, pode dispensar o advogado e fazer a sua defesa? Não, não é igual nos Estados Unidos, tá? Aqui, sempre a pessoa estará acompanhada de um advogado. Aí vem a pergunta, e se ele for advogado? Se ele for advogado, não estiver suspenso, cassado e estiver legalmente habilitado, poderá fazer a sua autodefesa, tá? Única hipótese. Não se recomenda que isso aconteça, já que ele está emocionalmente envolvido no processo e talvez possa ali perder, né, algum detalhe que seja importante que só alguém que não está envolvido emocionalmente com o processo possa observar. Então, mais uma vez aí fica a questão de que a defesa técnica, além de ser um direito, é uma obrigação do Estado em fornecer. Lembrem-se disso. Além de ser um direito do réu, é uma obrigação do Estado em fornecer gratuitamente para aqueles que não tiverem condição de pagar. O artigo 261 do CPP diz: nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. O que é que significa isso? Que quando o indivíduo ele é citado, né, nós vamos ver isso mais para frente, mas o que é a citação? É o ato de ciência de que contra ele existe um processo. Ele foi citado. Se ele não constituir advogado, se ele sumir no mundo, o Estado nomeará um advogado para ele. Se ele foi citado, o processo vai seguir normalmente e ele estará acompanhado de um advogado. Lembrando que a defesa técnica ela é indeclinável, irrenunciável e indisponível. O indivíduo não pode estar num processo sem a presença de um advogado. E aí é que muitas questões surgem, né? Crimes bárbaros, crimes hediondos. Ainda assim, para que o indivíduo seja condenado, deverá estar acompanhado de um advogado.
Advogados criminalistas são muito incompreendidos sobre esse aspecto. Como é que você pode defender essa pessoa que fez isso? Uma situação bárbara como essa. Eu não defendo o que ele fez. Eu tento demonstrar em que condições ele fez. Em quais justificativas levou a fazer. Pessoal, sempre existe um motivo para todos os crimes. Sempre existe um motivo. Motivo justificado ou não. Se houver uma justificativa, nós estaremos diante de uma causa excludente de licitude. Está lá no artigo 23 do Código Penal. Se não houver uma justificativa, ele vai ser condenado. E aí o advogado vai trabalhar para que ele pegue uma pena justa. E aí vai a pergunta: se não há motivos nenhum para que o crime aconteça? Nada, nenhum motivo. Eu estou diante de um inimputável, de um louco. E se ele é um inimputável, a ele não pode se aplicar pena, deve-se aplicar uma medida de segurança. Então percebam isso que eu estou dizendo. Ou seja, todos esses aspectos são extremamente importantes. Não existe justiça desacompanhado o réu da presença de um advogado. Ah, mas aquela pessoa não merecia um advogado, não deveria ter um advogado, então não pode condenar, não pode julgar essa pessoa. Até para que a pessoa seja condenada, é imprescindível, indeclinável, irrenunciável, indisponível ter um advogado que o represente. Sem isso, a pessoa não pode ser processada. Então, a presença de um advogado, ela se baseia sobre esse aspecto de fazer justiça. Nós temos algumas súmulas extremamente importantes aqui. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Já a súmula 523 do STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o que houver prova de prejuízo para o réu. Ou seja, se ele está acompanhado de um advogado que não consegue defendê-lo, o juiz vai destituir esse advogado e nomear um outro advogado a este indivíduo para que ele tenha direito, tenha e possa exercer o seu direito de defesa. Súmula 707 do STF. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Súmula 708 do STF. É nulo o julgamento da apelação se após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Então percebam que a presença do advogado, resumindo aqui, a presença do advogado ela é indispensável para que o processo possa ter um trâmite normal nos termos da garantia da própria Constituição Federal. Quando nós falamos em autodefesa, nós estamos falando do interrogatório. É o direito do réu ser ouvido no processo. É o direito dele ser interrogado. Mas é importante que 3 requisitos estejam preenchidos. A presença dele em juízo, que exista uma audiência, ou seja, as partes do processo estejam presentes, e capacidade postulatória autônoma. E aí, então, nós teremos a realização da autodefesa. Então, a partir deste momento, quando nós falamos em autodefesa, nós temos que pensar em ser ouvido. Mas ele tem que estar presente para ser ouvido. Um réu foragido não pode mandar um áudio. Um réu foragido não pode mandar uma carta. Isso não será considerado como uma defesa nos termos do interrogatório. Direito de audiência, direito de ser ouvido pelo juiz e perante um juiz de direito. Através de essa presença, garante-se a ele demonstrar, explicar, esclarecer os fatos àquele que tem que ser convencido, que é o juiz. Agora, é uma faculdade que é conferida ao acusado. O acusado, ele não tem obrigação de ser interrogado, ou seja, ele não tem obrigação de responder às perguntas do magistrado ou do Ministério Público. A presença do seu advogado é obrigatória, sempre. E ele não é obrigado a responder perguntas, não é obrigado a responder nenhum tipo de pergunta.
Se ele optar por responder as perguntas só do seu advogado, ainda assim estará exercendo o seu direito constitucional de autodefesa. Interrogatório é um ato de defesa. Se ele não quiser responder as perguntas do Ministério Público, não precisa. Mas ele tem que responder as perguntas do seu advogado. Então, esse é um fato extremamente importante. Esse é um fato que demonstra aqui que a pessoa tem o direito de exercer a sua defesa. Na complementação desses direitos constitucionais, nós temos o princípio da publicidade, que está lá também descrito no artigo 5º da Constituição Federal. Perceba que é um direito fundamental. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Então, normalmente, nós temos aqui, né, o segredo de justiça nos processos, que não é público, mas ele é de conhecimento das partes do processo, casos de envolvimento de crianças, adolescentes, crimes sexuais ou quebra de sigilo bancário, telefônico. Esses são alguns aspectos que podem nortear ali a relativização da publicidade do processo. Ainda assim, né, a Constituição Federal, lá no seu capítulo 3º, artigo 93, inciso 9, diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença de determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em caso nos quais a preservação do direito à intimidade e do interesse sigilo não prejudique o interesse público da informação. Então, a regra geral é que o processo é público. O que significa isso, né? Passando aí os efeitos da pandemia, vocês podem assistir quaisquer audiências que não tenham ali nada ligado à intimidade de indivíduos ou simplesmente a questões relativas à dignidade e à liberdade sexual do indivíduo, ou até mesmo a critérios relacionados com a criança e ao adolescente. Então, processo público é garantia à própria justiça. E também vem, logicamente, prescrito ali na Convenção Americana de Direitos Humanos, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, no próprio Código de Processo Penal. Então, perceba que existe uma gama enorme de legislações. Vamos até colocar de cor diferente aqui, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos e no próprio Código de Processo Penal. Então, são dispositivos extremamente importantes. Então, nunca existirá uma vedação total, mas parcial sobre aquilo que de fato não deve ou não possa ser publicado. Ou seja, que não deva chegar ao conhecimento de todos os indivíduos de uma sociedade. Quando nós tratamos de publicidade, nós temos que compreender a diferença entre sociedade e as partes. O interesse privado sobre o interesse coletivo. Então, a publicidade plena, ela tanto em relação às partes específicas, como em relação à sociedade. Ou seja, aquilo que diz respeito às partes deve estar ao acesso da sociedade geral, daqueles que não estão, então, envolvidos no processo. Logicamente que nós vimos existem exceções, e as exceções servem para salvaguardar todos os cidadãos quanto à invasão indiscriminada, indesejada ou inapropriada da sua intimidade por meio de fatos processuais. Princípio da busca da verdade. Né? Com certeza, lá em processo civil, vocês ouviram falar da verdade formal, documental. E aqui nós vamos falar da verdade real, ou seja, aquilo que de fato aconteceu no processo, independentemente até, ou contrariando as provas. Né? Então, sobre essas questões, o princípio da verdade formal e o princípio da verdade real, é onde o processo penal se sustenta na verdade real dos fatos. Né? Verdade formal, como eu já disse, ela compete ao processo civil. Já a verdade material ou verdade real, né, é aquilo que é de interesse do processo penal. Ou seja, o esclarecimento dos fatos e a produção dos elementos probatórios não pertence exclusivamente às partes, mas também ao Estado. Ao juiz recai o ônus de instruir e esclarecer oficiosamente o fato submetido ao seu julgamento,
independentemente da contribuição das partes. E aí o Dr. Guilherme Nucci, falar em verdade real implica em provocar no espírito do julgador um sentimento de busca, de inconformidade com o que lhe é apresentado pelas partes, enfim, um impulso contrário à passividade. Então, esse é um fato extremamente importante, né? O juiz, por mais que ele tenha que estar ali equidistante das partes, na sua total imparcialidade, é ele que tem que ser convencido. E, logicamente, que se numa audiência de instrução e julgamento, o juiz ouve falar de uma testemunha que não está rolada pelas partes, ele pode chamá-la ao juízo como testemunha do juízo, como testemunha do processo. Até porque, depois que todas as provas são apresentadas no processo, elas deixam de ser provas das partes e começam a ser provas do juízo. Então, isso é extremamente importante, né? O pacote anticrime, lá no seu artigo 3º, letra A, diz que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, na fase acusatória, na fase de investigação, não cabe ao juiz, então, de fato, se manifestar. Mas durante a instrução processual, ele é aquela pessoa que é mais interessada na busca da verdade real dos fatos. Pessoal, na próxima aula, nós vamos continuar aqui com o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas, tá? Agora já são aí 21 horas e 20 minutos, e a partir de agora, então, vocês já podem acessar lá o Moodle. Vocês têm 3 perguntas dissertativas para que vocês possam responder. A primeira pergunta diz assim: como e por quem é formada a relação processual, também chamada de relação angular no processo penal? Segunda pergunta: comente sobre a fonte material no processo penal. Terceira pergunta: doutrinariamente falando, comente sobre os sistemas processuais penais, indique ainda qual sistema é o adotado no Brasil, tá? Então vocês têm liberdade aí para responder, vocês abrindo lá a nossa atividade de fixação de conteúdo, né? Vai estar assim lá, responder. Vocês cliquem em responder e aí vocês podem colocar as suas respostas, tá bom? Eu vou continuar aqui na sala aberta, tá? Eu vou só desligar o meu microfone e a câmera. O que vocês precisarem é só me chamar, que eu estou aqui à disposição de vocês.